Por exemplo, o Pablo Siles e o Chay. Jogadores que vieram. O Pablo Siles jogou menos ainda, jogou contra o Bahia. O Chay entrou até mais do que ele. Contrato de empréstimo até o final do ano. Qual que é a tendência? Ponto para a diretoria nesse caso, né? Também, né, Valor? Sim, porque em outros anos a gente os caras faziam contrato o ano de que 4 vem, anos. Os anos anteriores se contratava o Zé das Couves. 4 anos e meio de contrato. 3 anos e meio de contrato. Porque hoje a coisa é responsável. Tem que se responder. O pessoal não pode trabalhar mal, porque ali na frente, sabe quem vai pegar o trabalho ruim? Eles mesmos. Diferente das... Então, nisso, eu não sei dizer ainda, só para abrir um parêntese, da SAF. A SAF já deu certo. Em um aspecto, eu só vou conseguir, com elementos mais assim sustentáveis, dizer que a SAF deu certo ou não daqui a mais 2 anos, quando tivermos um primeiro triênio das SAFs no Brasil. Mas uma coisa que a SAF já venceu no Brasil é a responsabilidade fiscal com o dinheiro do clube. Não dá mais. A gente não vai ver mais. Porque tem que pagar a conta. Exato, porque a conta cai no próprio colo. Era muito fácil fazer isso aqui. Eu jogo pro Druma, que joga para você, que joga pro Elton, que joga para você de novo. Isso acabou, cara. Isso não vai existir mais. Então, nesse primeiro aspecto dessa moralização fiscal, dessa responsabilidade, a SAF no Brasil já deu certo. O que você espera, então, para a próxima temporada? O que você acredita que vai ser o Cruzeiro? O Cruzeiro apresentou, num primeiro momento, um levantamento que ele pensa ali trabalhar com 13º, tá? Lutar por Sul-Americana, o objetivo do Cruzeiro. Você acha que a torcida do Cruzeiro vai comprar essa ideia, ou a grandeza do Cruzeiro e a fome do torcedor do Cruzeiro por ver esse time brilhando novamente pode pressionar esse projeto? Cara, é muito difícil você mexer com a paixão e com a expectativa de cada um, né? Eu acho que, de uma forma geral, o torcedor do Cruzeiro ele entendeu da pior forma durante os últimos anos o que aconteceu com o Cruzeiro e o que tem acontecido, de uma forma geral. Claro que o ano que vem é direito aquele torcedor falar, não, esse ano eu quero os reforços de aeroporto, enfim, mas assim, na minha visão, e também eu acho que um pouco da visão da gestão que está agora, isso não vai acontecer o ano que vem ainda. Eu acho que o Cruzeiro, numa perspectiva a médio e longo prazo, os próximos 3 anos do Cruzeiro na Série A serão de muita luta para a permanência. E acho que depois deste período, é claro, eu estou falando esse cenário para frente, mas desenhando a realidade de agora. Em fevereiro, tá, o futebol a gente sabe que permite isso, pode acontecer. O ano que vem o sócio torcedor vai subir, inegavelmente, vai continuar. Aí que tá. A ascensão. Desculpa, Valor. Não, fica à vontade. Desculpa. Não, aqui é uma resenha, pô. Porque assim, só faltou a cerveja. Conheço muito torcedor, né? E aí eu não tô falando... Ainda mais a exigência do torcedor. Não tô falando do torcedor do Cruzeiro, isso acontece com qualquer um torcedor de massa. Mas nós estamos usando o Cruzeirense e o Cruzeiro como exemplo. 60 mil pessoas num dia, 50 mil pessoas no outro, 45, para ser campeão, aquela farra e tal. Aí, ano que vem, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro perde para o Palmeiras de 3-0. Aí vem jogar contra o Botafogo no Mineirão e empata em 0-0. Com um grande público, tá? 0-0. Aí sai para jogar contra o Corinthians, perde de 1-0. No quarto jogo da rodada, tem Cruzeiro e Fortaleza. Aqui tem 12 mil pessoas no Mineirão. Não tenho nada contra a torcida do Cruzeiro, tá? E acontece com qualquer uma. E aí, o time começa a ficar em 14º, 15º, brigando, entrando uma hora na zona de rebaixamento, saindo de outra. O sócio para, Valor. O sócio para. Por quê? É um problema do sócio. O torcedor não tem nada além de ir ao jogo. Você não tem nenhum benefício para se manter. O cara só paga o sócio para ir ao jogo. Ele só vai ao jogo se o time está bem. Se o time está mal, ele para de parar o sócio. É muito simples isso, entendeu? Isso é estrutural no nosso país, né? Ou você faz um programa de sócio que mantém o cara independentemente de jogo ou não, para outros benefícios, outras coisas. Ou então vai acontecer ano que vem, se o Cruzeiro perde 5 jogos, está ali na fase, ali perto da zona de rebaixamento, 12 mil pessoas no Mineirão. Beleza, mas o ano do Cruzeiro vai começar com 70 mil sócios. Ok, mas você cair para a segunda divisão vai terminar com 30 no fim do ano. É assim que funciona. Aí assim, então
O Anjo tá aqui quase me chutando. Aqui, quase. Só pra O voltar. Valor também tá quase mordendo no pescoço. Não, só para voltar nisso, então. Não, vou Eu tô tomar falando muita da porrada, realidade Vai. hoje. Né? Eu acho que o ano que vem novos investidores vão querer se aproximar do Cruzeiro. Isso pode acontecer. Então, eu tô falando, e não acho que com esses investidores, agora dá para montar o time com a folha de 15 milhões de reais. Não, isso não vai acontecer no ano que vem. Acho que o Cruzeiro, no máximo, vai dobrar a folha que ele tem hoje, que é muito. Que é muito. Não, hoje é 4, né? É 3,5. Hoje é 3,5. Então, Pode ser 7. Poderia... No máximo. O Grêmio é 8 na segunda divisão. Então assim, eu tenho muita expectativa do que o Ronaldo, juntamente com a sua equipe, vão conseguir, porque a marca Cruzeiro na Série B, ela tem uma cotação. A marca Cruzeiro na Série A, e o simples fato, sim, do escudo chegar à Série A, já muda a cotação, outra sem coisa. entrar em campo. Então eles... claro, eles têm trabalhado e eu espero que o ano que vem vai ser muito importante nisso. E penso, aí o Thiago Valu, torcedor, que os próximos 3 anos do Cruzeiro serão de muita luta na Série A para finalmente se fixar. E daí por diante, a roda gigante dos investidores, das cotas, né? O Cruzeiro voltar a receber cotas, não adiantadas, mas receber o valor inteiriço das cotas, aí o Cruzeiro vai ter condição de se estruturar para partir, para pensar em objetivos. Uma classificação para uma pré-Libertadores, chegar numa Copa do Brasil mais longe. Vai ser difícil para o torcedor em alguma parte, mas eu particularmente já estou bem vacinado. E essa é a minha expectativa. Agora, só para fechar da minha parte, é uma diretoria que, em termos de Série B, vamos lembrar que o Cruzeiro precisou de mais de 80 rodadas para figurar no G4. O que eles fizeram em um ano, em menos de um ano, me dá a capacidade de acreditar que essa minha expectativa pode ser reduzida também pelos profissionais que E são. você pode surpreender com alguma ascensão. Exato. Às vezes o título mineiro. E não estou falando em maluquice. E aí não é baseado em devaneio. Aí é futebol. É baseado em serviço e competências de serviços Uma coisa é óbvia, né, gente? O time do Cruzeiro é bem treinado. Não, super. Pra mim é super. O time do Cruzeiro é muito bem Eu treinado. acho um absurdo. Não, eu só tô lembrando, porque essa reflexão que eu fiz sobre sócio e tal, não é uma ideia só minha, é também do Léo Anchieta, o Léo Botafogo, nosso amigo. Nós conversamos sobre isso, então, até para dar o crédito, porque ele também tem. E é pra Ele vai ser dividir xingado a culpa. junto com. Quer dividir a culpa. Disso sou eu e você, não é mesmo? Dividir a culpa. Quando, dois pontos. Esse momento do Cruzeiro ele é tão diferente que hoje já se cogita, já existe essa história da Nike tá entrando também no Cruzeiro, né? Porque o Ronaldo tem um contrato vitalício com a Nike. A gente nem Deu a entender nas suas lives que pode Isso, acontecer. Lógico que ele vai querer levar pode a Nike acontecer. pro Por Cruzeiro. quê? Óbvio. A gente ainda não viu o Ronaldo com a camisa do Cruzeiro, porque é Ele não pode usar. a concorrente direta. Só no dia do anúncio, né? Que ele vestiu. Então, esse momento é muito aguardado, né, pelo torcedor do Cruzeiro, dele conviver sempre ali com a camisa do Cruzeiro. E quando a gente fala de time modesto, que está fazendo um grande trabalho na Série A, e isso pode acontecer com o Cruzeiro, é o América. O América hoje está numa posição honrável, que está brigando para entrar numa vaga de Libertadores. Goiás é Então, o menor orçamento isso. da Série A, emergente da Série B. Isso. E tá tá fazendo um ali grande próximo trabalho. ao América, né? Tá ponto perto do atrás, América, enfim. tá vindo de uma sequência muito boa de resultados, né? Vitória para cima do Atlético, empate com o Flamengo. Então, você vai vendo esses resultados. Vitória também para cima do Santos, né? O Goiás conquistou na Vila, vitória. né? Então, isso faz o torcedor do Cruzeiro pensar, opa, a gente pode, com um trabalho bem feito. Não, Aí, eu poder não tenho a pode. menor dúvida disso. Poder pode. O São Caetano já foi vice-campeão da Libertadores. Pode. Poder pode. Né? O Santo André já chegou numa final de Copa do Brasil. O Brasiliense. O Bragantino tem um ótimo. O Bragantino. Poder pode, porque a gente tá falando de futebol. Agora a gente tá falando de uma pouquíssimo torcida que provável. tem 9 milhões de torcedores que são exigentes, Então, né? é uma questão de exigência. É questão de exigência. Ô Valor, eu quero tocar num outro assunto que você passou por ele muito rápido. Você falou da gestão do Sérgio Santos Rodrigues, que para você não foi uma gestão boa.
Quando a gente fez a entrevista com ele aqui, muitos dos comentários no YouTube ficavam divididos entre pessoas que agradeciam ele. É o cara que salvou o Cruzeiro. Fez esse contato com o Ronaldo, que fechou a questão da SAF, que bateu o pé em cima da SAF, e outros que xingavam bastante ele por não ter feito um bom trabalho logo daquele período ali da saída do grupo gestor. Qual que é a sua avaliação? Quais são os pontos que você pega e fala assim, eu não gostei do trabalho que ele fez? Eu acho que assim, o primeiro ano muito complicado, 2020. Mas, contudo, o Cruzeiro tinha uma folha de 4,5 milhões na Série B. E eu acho que quando talvez ele tenha trazido para si muitas responsabilidades. Tem uma fala ontem do Brock. O Brock participou da live lá com Samuel Venâncio, que ela é pequena, mas me disse muito. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje no Cruzeiro nós temos pessoas ocupando os cargos pela capacidade por serem profissionais. Nós não temos mais o amigo do fulano, o amigo do ciclano. Foi mesmo. Assim, para mim é uma fala que diz muito, muito a respeito. Então, às vezes você trazer muita responsabilidade para si é ruim. Você delegar determinadas funções. Então, eu acho que dentro do pouco que o Cruzeiro podia fazer, o Cruzeiro gastou em excesso. O Cruzeiro gastou muito. O Brock, sem querer te contar mais, o Brock é um exemplo disso, porque ele reduziu o salário Exato. Na renovação. Então, 2021 seguiram os erros, né? Ninguém contrata determinados diretores de futebol. O Cruzeiro teve um diretor de futebol, não vou citar o nome, ele está no mercado, mas, sinceramente, eu já disse, em 2021, o requisito para se entrar e vestir a camisa do Cruzeiro, eu acho que era estar passando em frente à Toca da Raposa. Então, assim, uma coisa completamente absurda. E se você é o presidente do clube e traz esses profissionais, você tem responsabilidade. Não adianta. Com relação à questão da SAF, vejo muitos falando que é uma espécie de salvador da pátria. Eu não entendo assim. Eu entendo que ele, com seu conhecimento vasto jurídico, prestou um grande papel na condição que lhe era favorável, que é de maior mandatário do Cruzeiro Esporte Clube. Então, ele realmente fez alguns processos que facilitaram com que o Cruzeiro chegasse ao final do ano na condição que esteve. Tem, sim, o seu valor, o seu mérito nisso, mas não o vejo como o salvador do Cruzeiro. Eu vejo como um cara que facilitou até... Viabilizou e principalmente pelo seu conhecimento jurídico. Ele pegou a lei, por exemplo, da SAF e destrinchou a lei da SAF e eu vou ser bem sincero, assim, não é porque foi ele, mas o Cruzeiro, ele não tomou um caminho com relação à SAF. O Cruzeiro escolheu o único caminho que tinha para ele não acabar. É isso. Tanto que o Cruzeiro não teve as coisas... Beleza, tá tudo acontecendo positivo. Mas, friamente dizendo, a SAF do Cruzeiro foi a toque de caixa. É tipo aquelas coisas parlamentares aprovadas assim na madrugada, porque não tinha outra condição de ser diferente. Se você não tem nenhuma objeção, permaneça como está. O cara acorda, pronto, votou. Por conta da necessidade, da urgência do clube. Ponto. Então, ele foi importante nesse aspecto e no outro aspecto da gestão dele de futebol, para mim, nos últimos 2 anos, pelo menos, mesmo com todas as dificuldades que o Cruzeiro tinha, enfim, se gastou algum dinheiro, o que acontece no caso do Fábio, principalmente, muitos cortes, igual o Ronaldo falou, tomaremos decisões impopulares. Eu acho que antes de prometer qualquer coisa, de que as coisas a partir daquele momento seriam com ele, quando ele assume em 2020, ele tinha que ter começado com as medidas impopulares, de cortar, de negociar contratos. Era a primeira questão. O Cruzeiro monta um time extremamente desequilibrado e caro em 2020, que não leva o Cruzeiro a lugar nenhum, na verdade. 2021, idem. Então, se essas medidas tivessem sido tomadas, outros profissionais
tivessem sido contratados para diretoria, para serem diretores de futebol, técnicos. Né? Nesses 2 anos, acho que se tem 2 acertos dele, é o Filipão e o Luxemburgo. Porque chegaram perto de colocar o Cruzeiro no G4? Não, porque livraram, juntamente com os atletas, o Cruzeiro da Série C. Essa que é a grande questão.